Existe uma ameaça operando agora mesmo. Ela não faz barulho, não dispara alarme, não chama a atenção. Enquanto você assiste a este vídeo, hábitos silenciosos seguem ativos em segundo plano, tão normais, tão integrados à sua rotina que você já não os percebe. E justamente por isso, eles estão corroendo sua presença. Se fosse algo escandaloso, você reagiria. Se fosse extremo, você mudaria. Mas o que está te desgastando é exatamente o que parece inofensivo. Não é sobre estética, vaidade ou juventude. É sobre presença, autorrespeito e vigilância interna. O homem moderno foi treinado a ignorar sinais sutis. Ele só reage quando o corpo quebra, quando a mente colapsa, quando a vida exige uma interrupção forçada. Antes disso, ele aguenta, ele empurra, ele normaliza. Os estoicos entendiam algo que hoje foi esquecido. O corpo não é um detalhe secundário da vida mental. Ele é o registro físico dela. Marco Aurélio foi direto ao ponto. A alma assume a cor dos seus pensamentos. Isso não é poesia, é causalidade. Pensamentos repetidos geram tensão. Tensão contínua molda a postura. A postura altera a respiração. A respiração muda a expressão. E a expressão define como o mundo responde a você, antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Não é o que você fala que denuncia primeiro, é como você ocupa o espaço. É como seu corpo se apresenta quando você entra em um ambiente. É o nível de comando, ou de abandono, que ele comunica sem pedir permissão. Ao longo deste vídeo, eu não quero que você concorde comigo. Não quero que você se defenda. Não quero que você se justifique. Apenas observe. Observe seu corpo enquanto escuta. Observe as tensões que você normalizou. Observe hábitos que você chama de rotina, mas que talvez sejam apenas desistências silenciosas. Não reaja ainda. Porque agora vamos falar de 5 padrões silenciosos que não apenas desgastam sua aparência. Eles denunciam com precisão desconfortável o quanto você vem abrindo mão do comando sobre si mesmo. E se conteúdos como esse é o que irão te fazer crescer, se inscreva no canal. Vamos ao primeiro padrão. Padrão 1. Postura e presença. Existe uma dor que quase nunca é nomeada. Muitos homens não se sentem fracos, mas se movem como quem tenta desaparecer. Eles entram em ambientes ocupando menos espaço do que poderiam. Sentam como se estivessem pedindo licença. Falam com o corpo antes mesmo da voz. E o próprio corpo diz: não reparem em mim. Isso não é apenas timidez, é desgaste acumulado. Fisicamente, o padrão observado é claro. Objetivo, repetitivo, ombros fechados, como se estivessem protegendo algo o tempo todo. Pescoço projetado para frente, cabeça avançando, corpo ficando para trás, peito colapsado, sem expansão, sem firmeza. Respiração curta, alta, rápida, incompleta. Nada disso acontece por acaso. A cadeia é simples, mas cruel. A postura influencia a respiração. Respiração altera a oxigenação. Oxigenação muda o estado emocional. O estado emocional molda a expressão facial. E a expressão define como você é lido socialmente antes mesmo de dizer uma palavra sequer no ambiente que entrou. Antes que alguém escute seus argumentos, o corpo já entregou se você está presente, ou apenas aguentando. A psicologia corporal observa isso há décadas. Estudos sobre embodied cognition mostram que o corpo não apenas reflete o estado interno, ele também o reforça. Não é mágica, é retroalimentação. Postura fechada mantém o sistema em alerta. Esse alerta contínuo vira cansaço, e o cansaço vira normalidade. Para os estoicos, isso não era questão de autoestima, era vigilância. Epicteto chamava isso de prosoche, atenção disciplinada ao próprio estado interno, o tempo todo, não para se julgar, mas para não se abandonar. Não é parecer confiante, é interromper o colapso automático. A prática é simples, e por isso é ignorada. 3 checagens conscientes por dia, sem plateia, sem correção teatral. Apenas notar: 1. Como estão seus ombros. 2.
como está sua respiração. E 3. Quanto espaço você está ocupando. Escolha um momento do seu dia para observar isso em silêncio, porque a postura não se sustenta quando o corpo está exausto. E quando a exaustão vira regra, ela começa a sabotar tudo, inclusive a forma como você se mantém de pé. Se você já se identificou com apenas este padrão, clique em gostei como forma de apoio ao trabalho do canal. Entendendo o poder da postura, podemos passar para o próximo padrão. Padrão 2. Dívida de sono. Vamos ser diretos. Dormir mal não te deixa apenas cansado, te deixa menos lúcido, mais reativo e visivelmente desgastado. O problema é que muitos homens já não dizem, estou cansado. Eles dizem, eu sou assim, irritado, impaciente, sem energia. O cansaço deixou de ser um estado, virou identidade. Por isso é crucial entender que o sono não é pausa, é um reparo. Durante o sono, o cérebro reorganiza informações, reduz inflamações, restaura conexões neurológicas. O sistema nervoso se recalibra, a pele, os músculos e a expressão facial se recompõem. Quando isso não acontece, o corpo continua funcionando, mas no modo emergência. E viver em emergência cobra juros altos. A neurociência do sono já deixou isso claro. Estudos sobre privação crônica mostram prejuízo direto na tomada de decisão, no controle emocional e na leitura social. Você não apenas reage pior, você parece pior, mesmo em silêncio. Sêneca alertava que o tempo é o recurso mais mal administrado pelo homem, e o sono faz parte desse tempo. Negligenciá-lo não é bravura, é desperdício moral. Disciplina não é punição, é proteção. Aqui entra uma cena comum. O homem funcional cumpre obrigações, trabalha, resolve problemas, mas sempre com o rosto pesado, olheiras constantes, expressão endurecida mesmo em repouso. Ele acha que está aguentando bem, só percebe o quanto estava deteriorado quando, por algum motivo, volta a dormir direito. E então vem o choque silencioso. Eu não era assim. Eu estava esgotado. Hoje, apenas registre como você dorme, sem corrigir ainda, sem promessa, sem ajuste radical. Observe horários, qualidade, despertares, porque mesmo quando o corpo descansa, há homens que continuam carregando dureza no rosto. E isso já não vem do sono, vem da mente. Então, a título de curiosidade, comente aqui quantas horas você dorme por noite em média. Vamos motivar uns aos outros a ter um sono de maior qualidade. Padrão 3. Reclamação e julgamento. Aqui está uma verdade desconfortável. Reclamar não é neutro, não é apenas um desabafo mental, é um hábito físico. Mesmo quando não sai pela boca, a reclamação se instala no corpo. Ela contrai, ela pesa, ela se repete. As palavras têm poder. Com o tempo, isso fica visível. Testa constantemente franzida, mandíbula apertada, mesmo em repouso, lábios comprimidos, olhar endurecido, como se estivesse sempre pronto para se defender. O rosto passa a carregar uma resistência silenciosa ao mundo. Não porque o mundo seja fácil, mas porque o julgamento nunca descansa. Epicteto foi preciso ao identificar o núcleo do problema. Não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. Quando esse julgamento é repetido todos os dias, ele deixa de ser um pensamento isolado e vira um padrão. E o corpo registra padrões. Cada crítica interna recorrente grava uma tensão. Cada indignação ruminada ativa o mesmo circuito emocional. Cada injustiça revivida mentalmente reforça a mesma expressão. A psicologia moderna chama isso de ruminação. Pensamentos repetitivos, circulares, sem resolução, associados ao estresse crônico, à rigidez muscular e à deterioração da expressão facial. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque o sistema nunca sai do modo confronto. O rosto, então, se torna um arquivo fiel dos julgamentos que você pratica em silêncio. O estoicismo não pede indiferença, pede distinção. A dicotomia do controle é simples e exigente. O que depende de você
e o que não depende. Quando algo não depende, a reclamação só aprofunda o desgaste. A alternativa não é engolir, é escolher. E as duas opções são as seguintes: ou aceitação racional, entender o limite e retirar energia emocional do que não responde a você, ou ação objetiva, direcionar esforços apenas para o que pode ser feito, sem dramatização. Ambas exigem mais disciplina do que reclamar e devolvem algo que a reclamação nunca devolve: leveza interna. Hoje, observe uma reclamação que você não verbalizou. Note onde ela aparece no corpo, no rosto, na respiração. Porque mesmo quem não reclama em voz alta pode estar se traindo de outra forma, vivendo por impulso. Se estes padrões estão fazendo sentido para você, se inscreva no canal para assistir mais conteúdos de desenvolvimento pessoal e estoicismo. Padrão 4. Impulso e comparação. Existe um padrão moderno que passa despercebido justamente por ser comum. Ele não grita. Ele dissolve o comando aos poucos. Alimentação feita no impulso. Uso constante de redes sociais. Comparação silenciosa com a vida perfeita dos outros. Separados parecem inofensivos. Juntos treinam o mesmo reflexo interno, responder sem escolher. Cada impulso atendido sem consciência envia uma mensagem clara para o sistema nervoso: eu não me governo. Não é um pensamento elaborado, é aprendizado corporal. Isso começa a vazar, no olhar que nunca se fixa por muito tempo, na energia instável, na linguagem corporal inquieta, sempre em ajuste, nunca em repouso. A psicologia do autocontrole observa esse efeito com cautela. O controle não se perde de uma vez. Ele se fragmenta. Pequenas concessões repetidas reduzem a capacidade de sustentar escolhas mais difíceis depois. A dopamina entra nesse ciclo como recompensa rápida. Estímulo curto, satisfação momentânea e logo depois um vazio que pede mais estímulo. Não é prazer, é manutenção da inquietação. O resultado não é colapso, é uma insatisfação crônica, difícil de nomear. A sensação de nunca estar inteiro no momento presente. Os estoicos chamavam a saída disso de temperança, não como negação do prazer, mas como recusa em se tornar servo dele. Temperança é escolher quando parar, é sustentar o desconforto leve de não ceder imediatamente, é provar a si mesmo em silêncio que ainda há comando. Pense no homem que não está mal. Ele trabalha, funciona, mas está sempre dividido. Come enquanto responde mensagens. Descansa olhando telas. Observa a própria vida através da comparação constante. Nunca está em crise, nunca está em paz. As práticas aqui são simples e, por isso, exigem honestidade. Uma refeição por dia sem estímulos. Um período diário sem redes, não para se purificar, para se perceber. Escolha apenas um microlimite hoje, porque quando o impulso domina, o corpo começa a se mover de forma ansiosa, e essa ansiedade não fica escondida. Entendido este ponto, agora vamos passar para o último padrão separado para este vídeo. Padrão 5. Pequenas ansiedades. Há sinais que passam despercebidos porque parecem pequenos demais para incomodar, mas são exatamente eles que entregam o estado interno de um homem. Mexer constantemente nas mãos. Ajustar a roupa sem necessidade, evitar o olhar direto, movimentos repetitivos, curtos, quase automáticos. Nada disso é aleatório. São microdescargas de ansiedade. O corpo tenta liberar uma tensão que nunca foi resolvida, e ao fazer isso, transmite uma mensagem silenciosa para quem observa e para si mesmo. Instabilidade, insegurança, falta de comando. Mesmo quando você não diz uma palavra, o corpo fala. Algo aqui não está assentado. Os estoicos nunca ignoraram o pequeno. Pelo contrário, sabiam que o autodomínio não começa em grandes decisões morais. Começa no detalhe. Musônio Rufo defendia que a virtude se treina no cotidiano, nos gestos simples, nas escolhas aparentemente irrelevantes. Porque quem não governa o pequeno não sustenta o grande. A prática aqui não é uma correção rígida. É uma regulação consciente. 4 etapas, simples.
exigentes. Primeiramente, notar. Perceber o gesto automático no momento em que ele surge. Em segundo lugar, interromper. Sem violência, sem pressa, apenas parar. Em terceiro, respirar. Uma respiração mais longa do que a anterior. Isso sinaliza segurança ao sistema nervoso. E por fim, ancorar. Pés no chão, peso do corpo distribuído. Presença no agora. A neurociência explica isso com clareza. Respiração e postura enviam sinais diretos ao sistema nervoso autônomo. Quando o corpo recebe sinais de estabilidade, a mente acompanha. Não é controle forçado, é alinhamento. Treine perceber um gesto automático hoje. Porque nada disso é chamativo, nada disso impressiona. E é exatamente por isso que funciona. A simplicidade, quando sustentada, vira força silenciosa. Agora é possível ver o desenho completo. O corpo não mente. Ele reflete a vida mental que você vem levando. Postura, sono, julgamento, impulso, microansiedades. Nada disso é isolado. São expressões de um mesmo ponto central: presença ou abandono interno. A linguagem corporal não é estética, é comunicação moral. Ela mostra se você está inteiro no próprio eixo ou apenas funcionando no automático. Antes de qualquer palavra, o corpo revela se existe comando. E aqui está o custo real do piloto automático. Ele rouba sua dignidade aos poucos, sem confronto. Você segue vivendo, produzindo, resolvendo, mas cada dia um pouco mais distante de si mesmo. Histórias de perda raramente começam com grandes erros. Começam com pequenos descuidos. Um olhar cansado em uma reunião decisiva. Uma postura retraída em um encontro importante. Uma presença fraca onde era preciso estar inteiro. Nada explode, mas algo se fecha. A mudança verdadeira não nasce da vaidade. Nasce da honestidade interna. Do momento em que você admite: eu parei de me vigiar. E isso é profundamente estoico. Estoicismo não é endurecer, é observar com clareza. É recuperar o domínio onde ele foi sendo cedido sem perceber. É tratar o corpo como aquilo que ele sempre foi para os estoicos, um instrumento moral da mente. Marco Aurélio deixou isso registrado com simplicidade brutal. Você tem poder sobre sua mente. Perceba isso e encontrará força. Não perfeição, força. Estoicismo não exige que você mude tudo. Exige que você pare de se abandonar achando que está apenas aguentando. Agora, faça algo simples e sério. Escolha um ponto que te atingiu, não todos. 1. Pratique hoje, sem anúncio, sem plateia. E se quiser marcar esse compromisso consigo mesmo, escreva nos comentários. Dia 1. Porque conhecimento sem ação é entretenimento. E você não ficou até aqui para apenas assistir. Obrigado pela atenção.